E aí pessoal, aqui é o Jack, gravando um vídeo hoje, passei o dia conversando com alguns irmãos, pensando aí na grande polêmica do nosso país. Eu não ia comentar sobre esse assunto, né? Eu ia pensar um pouco mais, ia esperar um pouco mais para comentar sobre isso, mas resolvi fazer agora aqui e orei ao Senhor e peço que Deus me ajude a trazer um comentário aqui que venha edificar a tua vida, venha consolar a tua vida. Bom, acredito que todo mundo sabe o que aconteceu, o comentário do Monark, o Flow, né, sobre a questão do nazismo, e um comentário muito infeliz, muito triste, assim, eu fiquei abismado, assim, parecia que era mentira, né? Bom, mas não é sobre isso que eu quero comentar, já tem bastante gente falando sobre isso. O nazismo, ele é algo asqueroso, nojento, demoníaco. Conversava com um irmão, um amigo meu, muito querido ele, eu amo ele, e nós estávamos falando sobre essas questões políticas e como isso isso carrega em si não é apenas a maldade humana que está por trás do nazismo, né? E de outras linhas aí políticas, como o comunismo, como o próprio aborto, né? Não são apenas visões políticas. Existe um ato diabólico por trás disso, quando você quer matar pessoas, destruir pessoas. Então, não é apenas humano. Mas esse não é o meu ponto. Isso aí, eu já falei 1 milhão de vezes sobre isso. A luta contra esses regimes totalitários precisa ser urgente. Mas esse não é o meu ponto aqui. Eu queria falar um pouquinho pelo que eu vi. Eu orei hoje pelo Monark. Eu não sou de orar por pessoas famosas, né? Mas eu orei por ele. E eu vi agora o programa do Flow, o último programa do Flow com ele. E um professor que foi ali foi muito feliz no que ele falou. Nós temos agora ontem ou antes de ontem, uma igreja foi invadida, né? Não teve comoção nenhuma, né? Infelizmente, não foi só um discurso, foi um ato de intolerância. Uma igreja foi invadida aqui no Brasil, isso já começa a acontecer. E aqui eu falo como pastor, como cristão, quando falamos de perseguição, não existe nenhum grupo no mundo que é mais perseguido do que os cristãos. Nenhum grupo. Nenhum grupo foi tão perseguido na história da civilização do que os cristãos. E hoje no mundo é o grupo mais perseguido. Mas a mídia ela tende a fazer vistas grossas, como fez vistas grossas com isso. Não houve uma comoção, né? Mas ok, nós cristãos já estamos acostumados com isso. Mas o meu ponto eu queria contar um testemunho para vocês quando eu tive um contato com um jovem que estava sendo seduzido ali pela filosofia, se eu posso assim chamar, aqui como leigo, a filosofia do nazismo. Um rapaz que estava vindo da nossa igreja, nós notamos na postura dele uma certa devoção, um certo deslumbramento com figuras políticas da Alemanha da primeira metade do século XX. E nós começamos a pesquisar as fotos que ele compartilhava e nós vimos que tinha ligação com o nazismo. Quando eu fui confrontar esse rapaz, eu me lembro que no primeiro momento ele negou, um garoto bem jovem, menor de idade, e eu fui confrontar ele e eu me lembro que não apenas um entendimento político nós tínhamos que ter, mas eu me lembro que havia uma batalha espiritual ali, eu me lembro que tinha algo, é como se o Espírito Santo estivesse gritando dentro de mim para eu falar com aquele moço. Confrontei ele prometeu para mim que abriria mão disso, que não se envolveria mais com isso. E eu me lembro que ele ficou um tempo, né, distante de postar certas figuras, de reverenciar certos políticos da Alemanha. Passou um tempo e esse rapaz voltou aí a flertar com essa ideologia nefasta e demoníaca. Bom, eu me lembro que então eu chamei um dos pastores, fui confrontar ele, um garoto, e eu me lembro que nós confrontamos ele pesado, porque nós não sabíamos em que nível estava
E eu confrontei ele, eu confrontei. Teve uma vez que um outro amigo meu, postou uma foto de Hitler saindo de uma igreja, e ele citou alguns reverendos, alguns pastores alemães que não discerniram a potestade que estava por trás de Hitler. Não discerniram, não viram aquilo ali, naquele período. Mas teve um reverendo, um pastor que viu, confrontou aquilo desde o início. Então eu me lembro que eu vi essa foto do Hitler saindo dessa igreja, e eu me lembro que eu pensei assim, meu Deus, eu preciso de discernimento, porque hoje é muito mais fácil de ver esse movimento nefasto, demoníaco do nazismo, mas quais os movimentos que estão ocorrendo hoje, que talvez nós não estamos discernindo, nós não estamos enxergando. Não adianta só ter esse discernimento do passado, eu preciso ter um discernimento do hoje, do presente. E eu fiquei com isso na cabeça, até hoje, se eu fechar os olhos eu me lembro dessa postagem. Então, confrontando esse rapaz, eu não imaginava, porque, veja, as tentações na igreja, elas normalmente é quase sempre a mesma coisa, é dinheiro, é mulher, no caso para os homens, né? É questão sexual, pornografia. Então eu estou acostumado a lidar com isso, eu nunca havia lidado com uma paixão política. E nós confrontando esse rapaz, e o Espírito Santo foi me dando palavras de sabedoria. E eu fui tocando em pontos, né, ao ponto que eu toquei num ponto meu, assim, central. E eu disse para esse rapaz assim, tu pode ficar tranquilo. O que está acontecendo? Tu pode ficar em paz, tu está num ambiente seguro. Eu quero que tu me conte o que está passando dentro do teu coração. E eu me lembro que esse rapaz começou a chorar. E ele disse assim, algo semelhante a isso. Eu não sei, mas eu tenho às vezes dentro de mim um ódio pelos judeus. Mas veja, ele estava chorando e pedindo ajuda. E ele disse isso, quando eu ouvi isso, foi algo semelhante a isso. Quando ele disse isso, eu me lembro que foi extremamente chocante para mim. E ele disse assim que ele tinha ele disse, eu não quero matar eles, mas tipo, é como se fosse um asco, né? E eu notei que ali ele estava, ele não estava no ponto assim de querer matar um judeu, mas aquilo iria crescer para isso. Aquilo iria inevitavelmente a desaguar nisso. E eu me lembro desse menino, eu me lembro do rosto dele abaixado, chorando, as lágrimas escorrendo pela face, e ele pedindo ajuda. E daí, como que eu vou ajudar um rapaz desse? Com o maior remédio da história da humanidade, com o evangelho. Então eu comecei a falar do evangelho, da boa nova, da boa notícia, de que Jesus, um judeu, veio ao mundo, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, viveu uma vida amando o próximo, viveu uma vida perfeita, e nós precisávamos de um Salvador, porque todos nós em algum momento da nossa vida odiamos alguém, odiamos o diferente, e nós precisávamos de um Salvador que tivesse amado o diferente, que tivesse entregado a sua vida pelo diferente. E eu comecei a falar do evangelho, de Jesus. E quanto mais eu falava, eu dizia, ele é teu, te apropria dele. Há perdão nele, tem graça nele, tem misericórdia nele, tem redenção nele. Ele te redime. E eu fui falando do poder do evangelho. E eu expliquei para ele, né, porque o Éden nos dividiu, toda a divisão, todo o ódio, ele vem do Éden. Então, lá naquele jardim, uma chave virou em nós. Nós temos logo depois um assassinato, Caim matando Abel. Então a gente sabe muito bem disso, porque o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele fala do muro que nos dividia entre judeus e gentios. Havia uma divisão entre aquele que é judeu e que não é judeu. Havia uma divisão, havia ódio no meio. Só que Cristo removeu esse muro e dos dois povos fez um povo só. Fez um povo em si. Agora nós estamos unidos. Não há, como disse
Como disse Paulo aos Gálatas, não há mais judeu, não há mais livre, não há mais escravo, agora somos todos um povo só. E eu comecei a falar do poder de Jesus, de tirar do coração do homem essa viseira, essas escamas dos olhos, e como isso é poderoso. E eu me lembro desse rapaz chorando, eu me lembro daí, eu era uma chamada de vídeo com ele, eu e mais outro pastor ali da igreja, e depois eu cheguei na igreja, encontrei ele, abracei ele, e eu dei o livro do Tim Keller para ele, Falsos Deuses. E esse rapaz devorou esse livro, esse rapaz está uma bênção. Nós fizemos uma reunião com a igreja, ele foi disciplinado na nossa igreja. Ele foi disciplinado, meus irmãos. A igreja acolheu ele, a igreja confrontou um dos nossos irmãos aqui, negro. Tratou ele com amor. Tratou ele com amor. E disse, nós te amamos. E ele não tinha ódio por negros, mas havia uma semente dentro do coração dele que iria brotar para isso. E ele experimentou redenção, ele experimentou perdão, ele se submeteu à disciplina, ele excluiu todos os grupos, ele saiu de tudo isso e ele está uma bênção hoje. Ele é um rapaz, ele é uma bênção. E ele muito novo, muito jovem, né? Saindo da infância, entrando na adolescência, e ele estava sendo seduzido por essa visão do inferno. Só que o que esse jovem tinha? Esse jovem tinha uma igreja que o abraçou, que o confrontou, o disciplinou, ele foi disciplinado. A disciplina na nossa igreja não é, você não manda a pessoa embora. Isso é excomunhão, quando não há arrependimento. Ele foi abraçado, um obreiro ficou cuidando dele, um encontro semanal, não faltando os cultos, prestando conta, mostrando o celular, acessos, tudo. E nós estávamos vendo o arrependimento crescendo, serviço, uma benção. Saiu de disciplina da disciplina depois de alguns meses e tem sido uma benção. Uma benção, servo. E a gente tem visto cada vez mais o amor crescer no coração dele. Isso a gente só vê na igreja. Porque o que eu estou vendo hoje no mundo, todo mundo quer dar uma palavra, e ok, eu também estou dando uma palavra aqui, entende? Eu entendo a ânsia que as pessoas têm de falar, de chegar e falar, de chegar e dizer, de chegar e dar uma moral. E deixa eu dizer uma coisa, às vezes o que os grupos mais querem é apenas uma desculpa para poder odiar. Uma vez eu estava caminhando na rua e eu vi um segurança. E vocês me conhecem, como eu defendo o direito à defesa. Para mim é algo muito sério você poder se defender. Né? O Estado não deve ter o poder de impedir que você se defenda. Mas eu estava passando no centro de Porto Alegre e eu vi uma cena de um segurança batendo numa mulher. E ele gritava, ladrona, até o português errado, né? E ele xingava ela de ladrona, ele humilhando. Ela tinha roubado algumas coisas dentro do mercado e ele estava humilhando ela, humilhando. E eu olhei aquilo assim, eu me lembro, eu era um garoto. E eu olhei aquilo e disse, ele não está fazendo isso contra o roubo, ele está fazendo isso pelo poder de humilhar. E as pessoas defenderam ela ali. E eu me lembro que, assim, parece que, como ela roubou, agora eu tenho o poder de a humilhar. Veja, eu sou a favor da legítima defesa, não da legítima humilhação. Então, uma coisa, assim, a pessoa está... você corre risco com essa pessoa, você se defende dela, mas você não esmaga ela. E eu olhei aquele programa ali do Flow e olhando o rosto do Monark, discordo de tudo que ele falou, só que o que doeu no meu coração é que ele não tem uma igreja para o abraçar. Quando aquela garota aqui, gaúcha, no jogo do Grêmio, ofendeu o goleiro do Santos, acho que era do Santos, chamou ele de macaco, eu me lembro que ela foi no programa da Fátima Bernardes e ela estava buscando redenção, óbvio. Apedrejaram a casa dela, fizeram acontecer, o ato dela foi nojento, mas eu me lembro disso, assim, eu me lembro que ela foi no programa da Fátima Bernardes, a Fátima Bernardes como se posando como uma sacerdotisa, e não deixa de ser uma sacerdotisa da cultura, e você vê o olhar da pessoa, poder no sangue de Jesus. Você vê o olhar da pessoa, você vê o olhar da pessoa buscando redenção.
Você vê o olhar da pessoa buscando que alguém diga para ela: você está perdoada, vai, não peques mais. E nós temos muitos sacerdotes na cultura, são repórteres, são influenciadores, são blogueiros, todos eles querendo dar a última palavra. E eu queria muito, se esse vídeo, talvez seja uma pretensão muito grande, chegasse até o Monark. Eu queria dizer para ele que existe perdão em Jesus. Jesus perdoa. E Jesus perdoa os pecadores. E Jesus acolhe os pecadores. E Jesus ama os pecadores. E se você se arrepender, Monark, existe graça para você. Deus vai ser teu amigo. Jesus perdoa você. Se humilhe, se arrependa diante de Jesus. Ele não vai pisar você. Se você se humilhar diante de Jesus, ele não vai pisar, ele não vai humilhar você. Ele vai perdoar você. É isso que eu queria dizer. Tem muitas pessoas falando diversas coisas. Eu entendo, eu entendo o coração dessas pessoas. Talvez eu entendo, eu não quero atacar essas pessoas. Eu gostaria muito que isso chegasse até ele. Que ele pudesse experimentar esse amor de Deus dentro de uma comunidade cristã que o ama, o protege e vai perdoar ele, vai lutar para que ele abandone os seus pecados e vai estar ali. E vai estar ali. Se ele cair de novo, vai estender a mão para ele e vai ajudar ele. Eu queria que tu soubesse disso. Eu queria muito que vocês ouvissem sobre isso. Eu vi isso, eu vi. Eu vi um rapaz que estava sendo seduzido por essas filosofias. E esse rapaz, ele praticamente ressuscitou, porque ele estava morrendo no meio de tanto lodo do inferno. E isso você só vê na igreja, com todas as limitações da igreja, com todos os problemas da igreja, com todas as crises da igreja, com todas as desgraças da igreja, você só vê na igreja, porque ela é o corpo de Cristo. E é um bando de gente imperfeita que tem um Salvador perfeito. É um bando de gente ilimitada que tem um Salvador ilimitado. É um bando de pecadores que possuem um Salvador santo. Ele é a nossa redenção. Tá bom? Enquanto estava fazendo esse vídeo aqui, gravando, é como se eu sentisse uma batalha espiritual aqui para falar isso para vocês, tá bom? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele perdoa, ele reconcilia. Eu vi uma cena que eu achei fabulosa. Tem uma cena de um cara com a roupa da Ku Klux Klan, tinha uma foto, e tem médicos negros que estão operando esse cara. E isso é poderoso demais. Eu mandei até para um amigo meu, ele é bem direitista, ele é bem conservador. Eu mandei um caso de uma irmã negra que evangelizou um cara racista, e esse cara abandonou o seu pecado e aceitou Jesus. E eu disse, não tem, cara, não tem nenhuma ideologia, nenhuma visão de mundo supera o poder do evangelho. Só o evangelho faz isso. Só o evangelho. Só o evangelho. Tá bom? É isso. É isso que eu gostaria de falar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, ore por mim. E, em segundo lugar, se você gosta do meu trabalho e você quer que eu continue fazendo isso, considere se juntar a nós através de uma doação. Você pode fazer isso através do link aqui embaixo. Fiquem com Jesus. Um abraço a todos e até amanhã.